Vamos ser sinceros aqui. Por mais que uma obra possa ser conhecida, sempre vai haver alguém que apenas ouviu falar dela. A famosa síndrome de Zeca Pagodinho. Não sei, não conheço, só ouço falar. Então, em comemoração aos 4 anos do blog, nós aqui no canal resolvemos abrir essa nova frente, essa nova vertente de vídeos, no qual, modestamente, eu irei dar 3 dicas de coisas que eu acho muito legais, ainda que eu saiba que muita gente já conhece essas 3 coisas muito legais, mas acreditando sempre que sempre haverá alguém que ainda não assistiu ou que ainda não leu. Portanto, sem mais delongas, vamos à vinheta e eu te vejo do outro lado da vinheta. Valeu? Vamos lá! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Ponte de Comando e sejam bem-vindos ao primeiro 3 dicas. Como eu havia dito, esse vídeo é feito em comemoração aos 4 anos do blog que se iniciou em 2017, quase que por brincadeira da minha parte, e que depois se tornou esse canal que vocês acompanham agora aqui no momento, graças à iniciativa de um amigo de longa data, o senhor Ururahi, proeminente cineasta da nova geração do cinema. Sendo assim, sem muitas delongas, vamos às nossas 3 primeiras dicas. Dica número 1. A primeira maxi-série da história dos quadrinhos. E não, eu não me refiro ao Watchmen. Eu me refiro à primeira, única e inigualável, lançada em 1982, Camelot 3000. Falar de Camelot 3000, ao mesmo tempo que é fácil, também é muito complicado. E por que isso? Porque Camelot 3000 é uma daquelas histórias que quando você olha tudo que está misturado nela, parece que você está vendo um grande sarapatel de caroço. Mas a verdade é que ela cria um amálgama espetacular, uma história sensacional, escrita por Michael W. Barr e magnificamente ilustrada por Brian Bolland, e que quebrou paradigmas da indústria dos quadrinhos na época que foi lançada, mostrando cenas de nudez, mostrando violência como nunca antes tinha sido mostrado, e começando o esquema de venda direta ao público para fugir da censura que ainda havia muito sobre os quadrinhos nos Estados Unidos na época. Falar de Camelot 3000, eu precisaria ficar aqui meia hora só falando dela, porque ela mistura elementos que vão de críticas sociais, questão de manipulação genética que também entra em debate, a questão de identidade de gênero, homossexualidade, tudo isso lançado sem pudores na cara do leitor. E pensa, em 1982. Portanto, se você quiser saber um pouco mais sobre Camelot 3000, só ouviu falar dessa incrível HQ que realmente é a grande divisora de águas da história das HQs mundiais, vai ficar o link aqui pro blog para você dar uma conferida, ok? Dica número 2. A dica número 2 é de um seriado televisivo dos anos 90. Eu falo de The Pretender. The Pretender é um daqueles seriados que a gente não consegue mais encontrar hoje em dia. O nível de inteligência, e não dá pra ficar fazendo falsa modéstia não, a inteligência mesmo de The Pretender é sensacional. Basicamente nós temos aqui a história de Gerald, que quando o garoto foi sequestrado por uma espécie de versão privada da CIA, vamos dizer assim, e ele tinha uma inteligência absolutamente fora do normal, uma inteligência fora do comum, e essa inteligência começa a ser usada por essa organização para, vamos dizer, intenções não muito boas. Gerald, ele é totalmente separado do convívio da sociedade durante anos. Até que um belo dia, já adulto, ele percebe no que estava metido e para o que estava sendo usado e foge. E aí tem o início das suas aventuras num amálgama, numa mistura que é até meio difícil de eu ficar aqui tentando definir para vocês.
porque você tem ação, você tem espionagem, você tem um certo toque de incrível, ao mesmo tempo em que você vê esse personagem adulto descobrindo todo um mundo que ele não conhecia. E tendo cenas de humor involuntário maravilhosas, porque ele se surpreende com coisas como, por exemplo, um brinquedinho que ele aperta e sai balinha do brinquedinho. Então é um seriado muito especial, um seriado muito diferente e que vale a pena você estar dando uma procurada, principalmente em vista de que hoje em dia os seriados estão basicamente baseados em criar hype em cima de cenas que só são feitas apenas para isso. Não tem contexto, apenas feitas para criar hype. E The Pretender é uma ótima e excelente exceção e uma ótima e excelente forma de dizer que dá para fazer diferente. Dica número 3. A dica número 3 tá rolando aqui. Como vocês podem ver, é uma dica de cinema e eu falo de Patrulha Estelar, o filme. Patrulha Estelar, o filme, lançado em 2010, foi uma produção nipônica que criou muita controvérsia, principalmente entre os fãs da série clássica de animação. E óbvio que não sem motivo. Mas eu acredito muito piamente de que, de tempos em tempos, algumas obras merecem um necessário retcon da forma como nós a vemos. E Patrulha Estelar é um caso desses. Talvez não seja a obra que todos nós tenhamos desejado um dia. Talvez não. Mas garanto que se você der uma lidazinha no artigo que vai ficar aqui nos créditos, talvez você entenda melhor o porquê essa obra aqui, esse filme aqui, merece ser revisto. Até porque eu mesmo fiz isso comigo. Porque, vamos ser sinceros, é muito fácil eu chegar aqui, como eu fiz no vídeo de Esquadrão Classe A, e falar, vejam o Esquadrão Classe A com outros olhos. Mas e a minha própria capacidade de fazer isso? Onde é que fica? Então eu me propus a ver esse filme outro dia com outros olhos e me surpreendi. Como eu disse, talvez não seja o filme que eu desejava ou que todos os fãs da saga original em animação desejavam, mas também não é aquela coisa toda que todo mundo falou mal há 10 anos atrás. E se você não viu, veja. Se você já viu, veja com outros olhos. Muito bem, gente, essas foram as nossas 3 primeiras dicas do 3 Dicas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que curtam os outros vídeos que nós fizemos. Em breve nós vamos estar voltando aí, né, com outros vídeos mais longos. Só aproveitando o ensejo, já que eu falei agora de Patrulha Estelar, de que a promessa de se contar neste canal a saga da Patrulha Estelar, não só apenas a saga que você vê na tela, mas a saga dos bastidores, se mantém de pé. Vamos cumprir essa promessa, tá? Aguardem e confiem. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu! E fui!